Bom, boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí a mais uma live da Vida Próspera. E o tema de hoje, né, a gente molhando os pezinhos no mundo dos investimentos, tá? Então a gente começa a falar da trajetória de investidor aqui, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com o pessoal do Teams. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Sim. Beleza. Sim, Deixa eu estamos. aumentar aqui. Fechou. Hoje a apresentação é bem curtinha, tá, pessoal? Só para a gente passar alguns conceitos aqui, mas conceitos extremamente importantes, tá? Então, como de praxe aí, se tiverem alguma dúvida, podem falar aí podem colocar no chat, como vocês preferirem. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Beleza. Então, seguindo aqui. Peraí, mouse. Beleza. Só passando então novamente, né, nosso mapa da Vida Próspera, onde a gente está agora no decorrer, né, do segundo mês, que é o mês da organização, né? Então a gente já está passando para a transição aí do decorrer para o final do mês, né? Na próxima semana, além do conteúdo prático, né, eu devo trazer um resumo aí do que foi o mês da nossa personagem, né? A gente quase não abordou isso no decorrer do mês, porque tinham alguns temas bastante importantes para serem ditos, né? E porque senão acaba ficando uma coisa bastante repetitiva, que é mais o preenchimento ali no dia a dia, né? Então a gente, no decorrer do mês, a gente cumpriu a promessa, né, de preencher ali, acho que no mínimo uma vez na semana para todo mundo. E a gente começou a acompanhar, né, sempre o preenchimento, a distorção entre o planejado e o realizado, né? E a gente vai entrar no final do mês, a gente vai fazer novamente o exercício, né, identificar e se incomodar com a distorção, né, entre o real e o plano, que acho que não só no acompanhamento, mas principalmente no final do mês, a gente tem que sempre buscar entender onde o plano foi distorcido e corrigir, né, o que está levando a gente a falhar com o plano, né, a não cumprir o plano. Então a gente precisa entender, né, essas distorções, identificar quais foram os impulsos que estão atrapalhando a gente, né? Então, por exemplo, às vezes quando a gente faz o planejamento, normalmente a gente não considera os impulsos, né? Os impulsos são aquelas compras que a gente não pensa muito para fazer, são compras mais emocionais, né? São gastos mais emocionais que a gente tem. Então a gente é bastante importante fazer na análise do final do mês e tentar entender, cara, beleza, aonde está fugindo do meu controle, né? Eu fiz o meu planejamento, por que eu não cumpri o meu planejamento? Tentar identificar os detalhes e corrigir esses impulsos para o próximo mês. Então, cara, sempre a gente entra mais para frente num processo de melhoria contínua mesmo, né? Então, todos os meses a gente vai buscar otimizar os nossos recursos, né? Seja gastando menos ou seja ganhando mais, tá? E aí ficar feliz, né? A parte do pensamento, do mindset e tudo mais, né? A gente ficar feliz e agradecer por estar no caminho da prosperidade, né? E como eu mencionei na última live, esse mapa aqui ele está sendo revisitado, né? Então ele vai ter uma nova versão em breve, provavelmente na, na estreia do curso, né, para a internet. Ele deve ter uma cara nova aí, uma cara mais amigável, tá ficando bem legal. E é isso. Então a gente falando aí do mundo dos investimentos, né? A gente vai falar da construção das reservas, né? Que é o principal, é o primeiro passo. É o primeiro passo para adentrar no mundo dos investimentos, né? Então quando a gente fala da construção das reservas, a gente está falando basicamente aqui de, costumam falar de duas reservas, né? Mas eu incluí três reservas aqui que eu acho que são importantes para a gente trabalhar dentro dos investimentos aí, tá? Primeira reserva, reserva de emergência. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ouvido no termo e tudo mais. O que é a bendita da reserva de emergência e para que ela serve, né? Na minha opinião, na minha concepção e para esse método aqui, esse método ele considera ela absolutamente obrigatória para quem pretende investir
com consistência e dormir tranquilo com seus investimentos, né? Então é uma reserva, é um colchão de sobrevivência aí, tá? Que é bastante importante para a gente poder ter paz, né? Então é um investimento normalmente com liquidez diária, que tenha uma rentabilidade aí protegida ou pela inflação, ou a gente aconselha bastante pela Selic, que a Selic é a taxa base de juros, né? Taxa básica de juros. Então, um investimento que tem ali uma rentabilidade próxima da Selic, ou seja, independente de como o mercado ele vai flutuando, o seu patamar de investimento ele acompanha o mercado, né? E ela tem algumas funções, né? Então, de preferência, aqui é altamente recomendável isso, tá? Que ela seja construída antes de ingressar na renda variável, tá? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu comecei a estudar renda variável, né, quando eu comecei a investir no mundo das ações, eu não tinha ainda a minha reserva de emergência constituída, né? E depois de um tempo que eu entendi a importância dela, eu corri para constituir essa reserva, né? Eu tinha ali alguns investimentos em renda fixa, mas eu comecei a investir na bolsa. Comecei a investir na bolsa, investir na bolsa, investir na bolsa. E aí, quando eu parei para pensar no que eu estava fazendo, eu falei, cara, melhor eu dar um passo para trás, parar um pouquinho. Então, graças a Deus, com o patamar que eu tinha de salário e com o investimento prévio que eu tinha em renda fixa, né, eu consegui restituir a minha reserva de emergência em aproximadamente 1 ano e meio, aí, mais ou menos. Tá? Mas a gente vai fazer alguns exercícios aqui, normalmente leva mais tempo do que isso. Tá? Então, o ideal, né, é que para não ter nenhum sofrimento, nenhuma surpresa negativa lá na frente, o ideal é que a gente constitua essa reserva antes de qualquer outro investimento. Então, nosso primeiro objetivo como investidor é construir a nossa reserva de emergência. Para lidar com situações, né? Então, a gente lida com situações ali, garantir imprevistos, né? E garantir, inclusive, algum tipo de mudança na vida de vocês, né? Então, por exemplo, a minha reserva de emergência, para mim, ela garantiu esse momento que eu estou vivendo, que é um momento de transição, onde eu saí do mundo corporativo e estou empreendendo na minha própria empresa, né? Então, tudo isso foi possível por conta da reserva de emergência que eu tinha constituída, né? E outros imprevistos, né, que podem acontecer. Então, a gente, mesmo estando empregado, mesmo tendo as nossas entradas regularmente ali, a gente pode estar sujeito a algum tipo de imprevisto, que a gente tem que desembolsar uma grana que a gente não tinha planejado, né? Então, para tudo isso serve a nossa reserva de emergência, tá? E a sugestão, então, como vocês vão gastar um tempo, né, construindo essa reserva, a sugestão é que vocês estudem outros métodos, né? Na verdade, nesse próprio método da vida próspera, a gente vai falar de outros investimentos, né? Mas a gente não vai falar de todos os possíveis investimentos que tenham, né? Então a gente vai falar dos principais, dos que mais têm rentabilidade, renda fixa. A gente vai falar de, não que renda fixa tenha mais rentabilidade, são só os exemplos. A gente vai falar de renda fixa, a gente vai falar de fundos, a gente vai falar de fundos imobiliários, a gente vai falar de ações, né? Investimentos de renda variável também, tá? Então a gente não vai adentrar muito no mundo de investimentos imobiliários, né? Então tem todo um ramo imobiliário ali, mas não é a minha especialidade, não faz parte do meu portfólio de investimentos, então não sou especialista para falar. Mas a ideia é que, como a gente vai levar um tempo para construir essa reserva de emergência, que a gente utilize esse tempo já estudando o método, estudando as outras opções de investimento, enquanto a gente constrói essa reserva de emergência, né? Porque quando a reserva de emergência estiver construída, vocês já vão ter toda uma base teórica para começar a colocar em prática a estratégia de investimento de vocês, tá? Para seguir a minha estratégia aqui, a gente é só seguir na mentalidade do curso e vai construindo a reserva de emergência em paralelo a isso, tá?
Então, alguns pontos aqui. Um ponto importante. Acabei esquecendo aqui. Essa reserva normalmente ela é negligenciada pelas pessoas, né? Assim como o meu próprio exemplo. Então eu não dei a devida importância para ela. Mas eu consegui me atentar a isso, graças a Deus, a tempo de restituir ela. Então acabou dando muito certo e mais do que nunca eu reitero e eu reforço para todo mundo que queira aprender a investir a importância dela, tá? Não sei se ficou meio repetitivo, mas acho que é importante esse ponto. E algumas definições importantes aqui para a gente trazer, né? E isso eu vou apresentar aqui um pouquinho mais para frente. Isso aqui já está incluso já na planilha da Vida Próspera, tá? Então, custo de vida, tempo de paz, aporte inicial, aporte mensal e a rentabilidade média esperada, tá? Então, com esses parâmetros, tá? Que a gente vai definir a nossa reserva de emergência e o quanto tempo a gente vai levar para atingir ela, tá? Custo de vida. Então, normalmente essa é uma resposta difícil de darem, principalmente quando as pessoas não têm o controle, né, dos gastos delas. Então, para vocês que já estão utilizando o método da Vida Próspera, o custo de vida de vocês fica um pouco mais fácil de ter a visibilidade ali, né? Se vocês não têm na ponta da língua, fica um pouco mais fácil de vocês identificarem, né? Que são os custos. Cara, se acontece alguma coisa hoje, eu preciso enxugar todos os meus custos. Qual que é o básico que eu preciso para sobreviver, né? Para me manter? Esse é meu custo de vida. Então eu vou tirar tudo que é supérfluo, eu vou tirar lazer, eu vou tirar todas as outras coisas que não são fundamentais, assinaturas e tudo mais. O que eu preciso? Eu preciso de, né, uma moradia, eu preciso de das minhas contas pagas, eu preciso de comida na mesa, eu preciso então o que é o básico, né? Cada um vai definir esse número, não tem um certo e um errado. Vai ter coisas que uma pessoa abre mão, mas outra pessoa não abre. O ponto é, quanto maior for o seu custo de vida, mais tempo você leva para constituir a sua reserva financeira, né? Seja ela de emergência ou qualquer uma das outras. Então, quanto mais enxuto for ele tem que ser enxuto, mas ele tem que ser realista, né? Então, essa é a primeira definição e a mais importante. Você definindo o custo de vida, você vai definir quanto tempo de paz de espírito você quer, tá? Que aí é o tempo que você vai utilizar para definir o tamanho dessa sua reserva de emergência, né? Então, eu tenho um custo de vida de... A gente vai trazer os exemplos ali, mas eu tenho um custo de vida de X reais e quantos meses eu quero ter desse custo de vida já pronto e bancado dentro dessa minha reserva de emergência, tá? O aporte inicial, então, por exemplo, eu tenho algum valor já disponível na minha conta, ou numa poupança, ou numa renda fixa, que já pode constituir isso? Tenho, beleza. Não tenho, parte do zero, o valor inicial, o aporte inicial é zero. E o aporte mensal, quanto que eu tenho disponível, ou quanto que eu vou me comprometer a aportar todo mês na minha reserva de emergência, tá? E qual que é a rentabilidade média esperada, que aí a gente entra em vários cenários ali, tá? Que vão ser estudados aí na nossa planilha. Aí a segunda reserva, também é uma reserva conhecida no mercado, a gente chama de reserva de oportunidade aí, tá? O que é essa reserva? Essa reserva, ela, diferente da reserva de emergência, ela não é obrigatória, tá? Mas para quem investe, ela é recomendável, tá? Ela é recomendável, ela te traz alguns benefícios, principalmente de rentabilidade, que assim não são muito fáceis de medir, mas que eles acontecem, tá? Eu vou dar os exemplos aqui para frente. Então, normalmente, ela não é obrigatória para você iniciar a sua jornada dos investimentos, né? Por exemplo, em renda variável. Ela pode ser constituída no decorrer da jornada. Então, você começa a investir, por exemplo, você abre a sua conta na corretora, você faz o seu preenchimento lá do perfil de investidor, você começa a entender dos investimentos, você vai finalmente comprar as suas primeiras ações, né? E você começa a comprar. Chega um determinado momento dentro da estratégia, isso vai ser explicado com mais detalhes ali para frente,
que não existe nenhuma oportunidade boa dentro daquele aporte seu mensal que justifique você continuar investindo na estratégia. Você tem duas opções: ou você parte para alguma novidade dentro da estratégia, que isso também vai ser explicado, ou você reserva esse dinheiro para oportunidades melhores, né? Essa reserva é a reserva de oportunidade, tá? Então ela vai sendo constituída com o tempo, tá? Ela vai sendo construída com o tempo. Ela não é obrigatória você construir uma reserva de oportunidade para começar a investir, tá? Então, como mencionei, ela tem a função principal de garantir as oportunidades momentâneas de investimento, né? Então, por exemplo, dentro da estratégia aqui principal dos dividendos, você aproveita ela com ações em queda, né? Então, por exemplo, você teve uma notícia de repercussão negativa, você teve uma troca de governador num estado onde a sua empresa é sediada, você teve uma troca de presidente, você teve eleições na Argentina, você teve guerra em Israel, guerra na Ucrânia, guerra aqui, guerra ali. Normalmente essas notícias, elas costumam mexer, né, o ponteiro da bolsa. E normalmente elas mexem para baixo, né? Então existem algumas notícias que são mais pesadas, que elas chegam até ter aquele CB ali, que é o circuit break, né? Que é quando a bolsa de valores ela interrompe as negociações da bolsa por motivos de flutuação muito grandes, né? Então, quando passa de 10%, se eu não me engano, de queda no mesmo dia, a bolsa como um todo, né? Toda a composição da bolsa, quando passa de 10%, ela interrompe as negociações por tempo. Na verdade, são duas interrupções, se eu não me engano, que são uma pandemia. Exato, uma pandemia. Desculpa, só conectando aqui, o pessoal mandou aqui no chat, né? Uma pandemia. A pandemia foi uma das causadoras de circuit break na bolsa lá em 2020. Então, em 2020, depois da pandemia, tiveram algumas vezes. Eu aproveitei bastante, inclusive, esses circuit breaks. Então, como que você faz? Se você não tem uma reserva de oportunidade para conseguir aproveitar uma oportunidade como essa, você vai só pegar o valor do seu aporte mensal, quando você tem esse aporte disponível, e você investe esse valor, né? Agora, se você tem uma reserva, então vamos supor que todo mês você se compromete já na estratégia a investir R$1.000, por exemplo, em ações, tá? Mas vamos supor que com o tempo você foi construindo uma reserva de oportunidade. Aí você tem lá, sei lá, R$20.000, né? Pô, teve uma oportunidade boa, teve um circuit break, teve alguma notícia arrasadora assim pro mercado, todo mundo tá negativo, né? Tá pessimista e tudo mais, e as ações começam a cair. Se você não tem a reserva de oportunidade, o máximo que você vai aproveitar são os R$1.000, mais talvez algum dividendo que entre ali para você no decorrer do mês, né? Então você vai ter esse aporte para comprar ações mais baratas, né? Se você tem uma reserva de oportunidade, no caso, como a gente mencionou, R$20.000, por exemplo, ao invés de 1.000, você pode pegar 10.000 dessa reserva, você pode pegar 15.000 dessa reserva, você pode pegar a reserva inteira, R$20.000, e aproveitar a oportunidade que você, no seu consentimento, você julga que é uma baita oportunidade que você não pode perder, né? Então, da mesma forma, você tem fundos imobiliários que podem estar descontados para quem gosta de investir em fundos, que também tem a estratégia muito parecida com os dividendos, né? Normalmente quem gosta de investir em fundos é por conta tem a parte da valorização do papel também, mas é muito por conta da estratégia, né? Que nos fundos eles chamam de rendimentos, que é basicamente uma composição do aluguel, né? Então, isso vai ser explicado mais adiante também como funcionam os fundos. Mas a estratégia é muito parecida. Então, quando o fundo também está descontado, também vale a pena você entrar com um aporte maior. Se você tem a reserva de oportunidade, isso é possível. E também na compra, por que não, né, de terrenos, casas, apartamentos e outros bens aí que podem
sofrer grandes desvalorizações, né? E se você tem uma reserva, lógico, que te permita isso, talvez seja um bom momento de entrar. Muita gente faz isso, muita gente que tem dinheiro disponível, né, que tem essa reserva disponível e gosta, né? Tem que entender bastante do mercado imobiliário. Aproveita com certeza as quedas para comprar imóveis, né? Imóveis e terrenos com 20, 30% de valor abaixo do mercado. Tá? E tem uma terceira reserva aqui, que eu botei muitas aspas aí, que é uma reserva de apostas. Tá? Essa reserva, pessoal, ela é totalmente opcional. Tá? Ponto final. Ela é somente para quem gosta. Eu não recomendo que sim, nem que não. Vai muito de vocês. Peraí, mais uma mensagem aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Na crise, quem tem reserva, nada de braçada. Exato, exatamente. Ótimo ponto. E é justamente isso, né? Você, normalmente, quando você tem reserva, você aproveita essas crises para comprar de bacia, né? Então, por exemplo, vamos supor que o seu aporte ele te dê ali normalmente 50, 20, 30 ações por mês. Se você consegue constituir uma reserva, talvez naquele mês, aproveitando aquela oportunidade ali, ao invés de 20, de 30, você compra 700 ações no mês, assim, e um preço bom, né? Então você acaba aproveitando essa oportunidade. Bom ponto. Bons pontos trazidos aí. Então, voltando aqui para a nossa reserva de apostas, ela é somente para quem gosta, tá, pessoal? Assim, não recomendo nem que sim, nem que não. Acho que é muito de vocês aí, muito da estratégia de cada um e do que cada um gosta, tá? Então ela tem a função basicamente de suprir a vontade por investimentos de maior risco, tá? Então vou dar alguns exemplos aqui, né? Tem as famosas pimentinhas que o pessoal chama, né, na bolsa de valores, né, que são ações de mais risco, né? São ações de empresas que são menos consolidadas, mas que você acaba tendo uma oportunidade de alavancagem maior, né? Então são empresas normalmente descontadas que têm o valor menor, então você acaba comprando mais, esperando uma valorização maior, né? E talvez em curto espaço de tempo. Então eu chamo de apostas aqui, né? Eu já fiz as minhas, já tive algumas dessas ações, mas tem que ser um dinheiro separado para isso, tá, pessoal? Não pode ser um dinheiro central da estratégia. Tem que ser um dinheiro, cara, um pingadinho aqui. Então eu vou fazendo, por exemplo, eu tenho a minha estratégia principal, eu vou fazendo aluguéis de ações, e aí com a grana que entra desses aluguéis de ações, eu vou pegar uma parte disso e vou colocar ali para comprar essas apostinhas, né? Então tem que ser um dinheiro que não faz parte da estratégia central, um dinheiro que realmente não vai fazer falta dentro da construção do seu patrimônio e da sua estratégia central de investimentos, tá? Coloquei aqui criptomoedas, tá? Que eu sei que, sem ofensas, até coloquei aqui no material, que eu sei que tem gente que gosta, tem gente que estuda, tem gente que se interessa, só não faz parte da minha estratégia central de investimentos, tá? Então, nada contra quem gosta, mas quando eu fui investir em criptomoedas, eu investi uma parte dessa minha reserva aqui, que é uma reserva disponível para o que eu chamo dessas apostas, né? E aí tem outras oportunidades, que tem gente que gosta de viver adrenalina e tudo mais, tem gente que gosta de jogar, tem gente que gosta de casa de aposta esportiva e tudo mais. Minha sugestão, cara, tipo, não vou falar, não vou ser hipócrita, falar, não, isso não presta e tudo mais, cada um sabe da sua vida, tá? E não recomendo, que no final a casa sempre ganha, mas para quem gosta, deixa lá um dinheirinho reservado para isso, tá? De novo, sem afetar nada a estratégia principal e sem afetar principalmente as outras reservas de vocês. Mas para quem quer, para quem se sente à vontade, tá aí uma sugestão, tá? Por hoje é absolutamente só, tá? Então, material bastante enxuto, é só para realmente trazer esses conceitos aqui para vocês, tá? E a gente vai para nossa planilhinha da vida próspera. Alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição a mais aí com relação ao material? Quiserem colocar, fiquem à vontade. Deixa eu chegar aqui.
Estão vendo a tela aí, né? Sim. Sim. Tá, beleza. Então aqui, pessoal, essa aqui é a última atualização antes da parte dos investimentos, tá? Essa aqui vai ser a última atualização que eu vou passar para vocês aqui. Já devo passar nessa semana ainda, tá? E aqui tem algumas atualizações importantes, já que eu quero apresentar para vocês. Eu dei uma reduzida em algumas planilhas aqui para caber, para ficar bom. Mas se tiver ruim de vocês visualizarem, vocês me avisam que eu aumento aqui, tá? Para quem tiver no celular, acho que dá para dar zoom no celular, fica mais fácil. Para quem tiver no computador, qualquer coisa me avisa aqui. Então, tiveram algumas atualizações que depois eu vou mexer aqui nessa parte de instruções, mas para ficar mais fáceis aqui, principalmente na geração da planilha. Então tinha aquele erro que dava anteriormente, tá? Então agora, se vocês tentarem criar uma planilha com o mesmo número, com o mesmo nome, ele vai te fazer a pergunta, né, se essa planilha já foi criada, deseja duplicar assim mesmo. Se vocês clicarem em não, ele vai dizer, escolha o mês e o ano desejados para criar uma nova planilha. Beleza? Dá um OK, volta aqui e seleciona outro período. Se mesmo assim vocês quiserem criar ela e depois renomear, essa planilha já foi criada, deseja duplicar mesmo assim, clica em sim, OK, e a planilha vai ser criada aqui, tá? Ela vai ser criada como planilha base 2, tá bom? E aí vocês dão um duplo clique aqui e renomeiem ela, beleza? Vou excluir ela aqui. E a gente vem aqui para as atualizações, tá? Então eu vou pegar aqui a planilha base para a gente mexer. Ela está em branco aqui, fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então foram adicionadas aqui, pessoal, duas colunas principais, tá? Que são as colunas de pagamento, né? Então é o meio do pagamento daquela despesa. Isso aqui vai facilitar um pouco, principalmente no preenchimento, para quem utiliza mais o cartão de crédito, vai ficar bem mais fácil de conduzir, tá? Inclusive eu já estou usando ela já e já está facilitando bastante minha vida, tá? Então, ao invés da gente lançar linhas duplicadas, né, como a gente estava lançando anteriormente, a gente lança aqui e aí a planilha vai fazer toda a contabilização, tá? Desculpa. Então, aqui nas listas suspensas, né, aqui a gente tem a lista suspensa das categorias, né? Isso não muda, o que vocês cadastrarem aqui na coluna B é o que vai aparecer na lista suspensa das categorias. E os meios de pagamento, eles se mantêm fixos aqui, né? Então a gente tem os principais aqui: conta corrente, dinheiro que vai sair da conta, né? Cartão de débito, né? Eu coloquei conta para ficar diferente aqui quando vai digitar cartão, para não ter que ficar digitando cartão de débito até puxar, né? Então conta corrente, cartão, você digita as primeiras letras, o Excel já reconhece, tá? Então conta corrente, cartão de crédito, o vale alimentação, vale refeição e despesas em dinheiro, né? Poderia até ter colocado um cheque aqui, mas acho que essas são as principais aqui. O cheque, de qualquer forma, ele vai ser depositado debitado da conta corrente, né? Então, o dinheiro, às vezes, você saca esse dinheiro e apesar de não ter ali contabilizado na conta exatamente a sua despesa, mas você sacou esse dinheiro e pagou ela depois. Tá, então vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Então vamos pegar aqui já no realizado para vocês já poderem ver aqui no próprio resumo, tá? Então, como a gente tinha falado na última live, a gente acrescentou essa terceira linha também, tá? Que é o saldo disponível. O saldo disponível ele vai ser a diferença, né, do saldo da conta corrente menos o total da fatura do cartão de crédito que tem para pagar no mês seguinte, para já ter uma sobra ali, uma garantia do que efetivamente teria para gastar dentro desse mês e não ficar com a muleta, com a impressão de que você tem um dinheiro disponível que você não tem, tá? Então, por exemplo, desculpa, pessoal, essas células aqui que estão fixadas em amarelo, tá? Eu estou destacando elas aqui porque eu vou deixar elas fixas, tá?
fixas e congeladas para todas as planilhas de vocês, tá? Porque essas daqui elas são células que vão ser obrigatórias, né? Eles vão ser de preenchimento todos os meses, né? Aqui é o saldo do mês anterior, e aqui eu já estou deixando para 2 pessoas. Se você é sozinho, você preenche uma das linhas só e não tem problema nenhum. Mas se você é um casal, né? Você coloca a entrada de uma pessoa, a entrada da outra, né? A entrada não, o saldo do mês anterior de uma pessoa, o saldo do mês anterior da outra. E a fatura do mês anterior, né, a fatura do cartão de crédito do mês anterior e o pagamento da fatura que você vai fazer neste mês, né? E a última, mais importante, dos investimentos, né? Então essas 5, elas são obrigatórias, da mesma forma que essas 5 categorias, as 5 linhas, né, e as 5 categorias, elas também são obrigatórias. Então elas vão ficar fixas aqui. O restante, mordi minha bochecha, pessoal. Desculpa. O restante vocês cadastram aqui conforme a necessidade aí de vocês, tá bom? Então, pegando aqui alguns exemplos. Tá dando para enxergar aí, beleza? Ou vocês querem que aumenta? Mandem aí no chat. Eu tô no computador, tá de boa. Tá de boa? Tá bom. Bom, se alguém quiser aí, me avisa, por favor. Beleza. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, a gente iniciou aqui o mês. Vamos falar que a gente está falando de um casal, sei lá, o saldo na conta corrente de um era de R$100, do outro era 500, beleza. Eu não vou preencher o planejamento, é mais para vocês entenderem o fluxo aqui de como ficou. Vamos supor que a fatura do mês anterior aqui, ela estava em, sei lá, R$2.000, tá? O pagamento da fatura do cartão ele vai ser de 2.000, né? Então, 2.000. Notem que quando vocês colocam os 2.000 aqui da fatura do mês anterior, não mexe nenhum ponteiro aqui no resumo por categoria, tá? Porque isso aqui é informativo só para a planilha, tá? Ele está sendo desconsiderado. Então, o pagamento da fatura, aí sim, né? R$2.000. E aí sim, ele vai ser debitado da conta corrente, né? Então esse aqui era um valor que estava sendo emprestado do cartão de crédito. E esse aqui vai ser debitado efetivamente da conta corrente, né? Então vocês notem aqui que aqui no realizado já tem os R$2.000 sinalizados. E o saldo da conta corrente aqui, menos 1.400, porque a gente teve 600 aqui de entrada, né, de saldo remanescente do mês anterior. Não teve salário ainda colocado, né? E a gente teve esse débito do pagamento da fatura do cartão, tá? Não estou nem considerando as datas aqui, tá? Mas como o funcionamento da planilha. Aí investimentos, né? Então sempre lancem aqui, por mais contra-intuitivo que seja, né? Os investimentos eles são negativos, né? Porque é um dinheiro que sai da sua conta corrente, mas ele tem um propósito, né? De crescer. Ele sai aqui negativo e ele vai entrar positivo na sua conta de investimento, tá? Então ele também é lançado ali. Aí beleza. Aí como que a gente lançava anteriormente? Lançava em 2 linhas, né, a despesa. E agora a gente vai passar a lançar em uma. Então vamos supor, por exemplo, que a gente foi lá no Atacadão, né? Fazendo propaganda aqui do Atacadão. Então a categoria, sim, mercado, mantém a categoria, só que a gente não lança a segunda linha como a gente estava lançando antes, né? A gente só vai lançar aqui o meio de pagamento. Então vamos supor que a gente... vamos pegar o VA, né? Que o mercado a gente tem o VA, né? Então no caso do VA, a gente teria a entrada, né, do VA. Deixa eu fazer algumas entradas rápidas aqui, pessoal. Perdão, para depois a gente fala. Então, salários, vou colocar as duas juntas, tá? Salários, vale refeição e vale alimentação. Beleza, só vou fazer algumas entradas para não ficar tudo com saldo negativo aqui. Então, a categoria entrada, categoria VR e VA. Beleza. E nos pagamentos, no meio de pagamento, esse dinheiro ele caiu na conta corrente, esse dinheiro ele é do VR e esse é do Vale Alimentação, né?
que o VR vale alimentação, né, conforme aquele conceito que a gente tinha explicado, a gente não acompanha o saldo e tudo mais, o saldo ele simplesmente entra na conta e ele vai sendo debitado, né? Então ele entra na conta e depois ele vai sendo consumido no decorrer do mês, tá? Então o salário, vamos supor que os dois juntos foi, sei lá, R$5.000. Aí veio mais R$1.000 de VR e mais 500 de vale alimentação, tá? Só para compor alguma coisa aqui. Aí beleza, aí fomos lá no mercado, né? Então vou colocar aqui supermercado. Isso, essa despesa aqui ela é da categoria, né? Mercado, mas ela foi consumida no vale alimentação. Então, vamos supor que foi lá os R$500. Então notem aqui na linha, né, do vale alimentação, entrou os R$500 antes, né, quando a gente recebeu o vale alimentação, e na saída do mercado, né, ele vai consumir esse valor. Então ele vai terminar o mês zerado. Então, supondo que a gente não gastou tudo, né, então a gente gastou 450, vai ficar um saldo de R$50 para ser gastos aqui no vale alimentação, tá? Beleza. Aí fomos em jantares, por exemplo. Lógico que aqui eu estou lançando tudo consolidado, tá, pessoal? Mas isso aqui a gente já sabe já. Isso acontece no dia a dia, né? Então são despesas do dia a dia. Então jantares aqui na linha de lazer, vale refeição. Então a gente tinha lá R$1.000 no total. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, vai. A gente gastou 920 aqui no VR, né? Então a gente vai ter um saldo de VR de R$80 para o mês seguinte, tá? Mas vamos pegar esse exemplo tá ruim aqui, né? Então vamos pegar uma outra despesa, tá? Então esportes, né? Então vamos lá, o Pilates como exemplo lá da nossa personagem, né? Então categoria de esportes. Pagamento. Então esse dinheiro, vamos supor que lá é pagamento em dinheiro só, tá? Então pode ser dinheiro ou conta corrente, tanto faz. Lá ela já tinha negociado, era R$400, tá? Então aqui notem, categoria de esportes, R$400, tá? Beleza. Aí a gente vem para a grande mudança aqui. Então vamos pegar, por exemplo, a linha de do carro, por exemplo, né? Então vamos pegar o seguro do carro aqui que a gente tinha, né? Então na categoria carro. E aqui esse cara, vamos pegar lá, vamos já lançar ele como se fosse uma prestação. Fique à vontade para me interromper a hora que for, tá, pessoal? Se tiver, estou acompanhando o chat aqui. Se quiser levantar a mão, fique à vontade. Então, o seguro do carro. Lembrem que ele era parcelado, né? Então a gente estava lá na parcela 5 de 6, por exemplo. E aqui a gente também lançava duas linhas, né? No cartão de crédito. Então aqui fica carro, né? Categoria carro. E aqui o pagamento, cartão de crédito. E aqui, sei lá, seguro, acho que não lembro qual que era o valor aqui, mas vamos colocar R$200 aqui, tá? Então vocês lancem aqui negativo nas faturas do cartão, e aí o que vai acontecer? Da mesma forma que acontecia antes, a despesa ela vai ser lançada na categoria de carro, e ela vai ser lançada, o positivo, né, o empréstimo disso, porque não saiu da conta corrente. Então notem que a conta corrente ela não altera, né? Então tá aqui o saldo 2.200, aqui em cima também saldo da conta corrente 2.200 e o saldo disponível 2.200. Quando a gente lança a despesa de R$200 aqui, a gente tem o saldo disponível, né? O saldo da conta corrente 2.200, o total aqui, né? Saldo da conta corrente. R$200 do cartão de crédito, né? Que a gente começou a consumir esse valor no cartão de crédito. E um saldo disponível efetivo, né? Que vocês têm ali, de R$2.000, né? Então a gente tem lá, a gente olha para o saldo da nossa conta corrente, está 2.200, beleza.
O cartão de crédito, a fatura de 200, ela não vai vencer esse mês, ela vai vencer no próximo mês, né? Então, teoricamente, tudo tranquilo. Porém, por exemplo, se a gente começar a gastar muito no cartão de crédito, começa a consumir desse valor, a gente vai aumentar a fatura, vai olhar para a nossa conta e vai falar, beleza, tá tranquilo, né? Só que eu tenho que pagar essa fatura no mês que vem, né? Se eu não tenho entrada suficiente para pagar no mês que vem e ficar tranquilo, eu já preciso começar a programar ela nesse mês, né? Então, é por isso agora que tem essa contabilização aqui para auxiliar vocês. Então já vai ter o saldo disponível, que ele vai ser a diferença, né, entre o saldo da conta corrente e a fatura de cartão já no mês seguinte. Então isso já provisiona para vocês de uma forma melhor o que vocês vão ter que pagar no mês seguinte, tá? Então a contabilização vai acontecer da mesma forma que vocês já estavam acostumados. O que mudou é só a forma de preencher. Beleza, e aí segue o jogo. Então todas as despesas vocês vão lançando, independente da categoria, o racional vai ser absolutamente o mesmo, tá? Então a única diferença aqui é que quando a gente lançava cartão de crédito antes, a gente tinha duas linhas. Uma a gente lançava negativa na despesa e outra positiva no cartão. Aqui a única diferença, tudo que for despesa a gente lança negativo, tá? Então mesmo que for cartão de crédito vai ser uma linha só no negativo e a própria planilha vai fazer a conversão ali para positivo, tá? Ficou alguma dúvida? Vocês querem testar mais algum conceito aqui? Podemos seguir. Acho que não, né? Beleza. Então, a planilha de resumo aqui, ela ficou mais amigável e tá... Opa, deixa eu dar uma reduzida nela aqui também. Não, aqui acho que deu para... tá mostrando aqui. A planilha de resumo, então fica um pouco melhor aqui, porque agora efetivamente vão sair todas as despesas, tá? Então quando vocês selecionarem a categoria, então por exemplo, lazer, antes estava aparecendo só lazer, porque tinha a outra conta, a outra contabilização, né? Então estava um pouco mais separado. Então, por exemplo, lazer, vocês lançam lazer aqui, vocês vão ter tudo que foi meio de pagamento, né? Do lazer. Então, vocês vão ter por categoria, vocês vão ter lazer aqui, o que foi planejado, né? Planejamento normalmente numa linha, né? A gente lança. E aqui vão ter todos os gastos, né? Então, tanto o que foi gasto na conta corrente, cartão de crédito, seja lá o que for, ou no próprio VR, né? Então, aquele exemplo lá da nossa personagem, né? Aqui a gente está pegando o mês de outubro, né? Onde grande parte do VR ele foi utilizado para lazer, né? E aí foi aquela questão de que no final do mês faltou dinheiro para o marido da nossa personagem almoçar, né? No VR, porque eles tinham gastado lá restaurante japonês, pizza, almoço em família, aí viagem, né? Almoço em churrascaria, hamburgueria e tudo mais. Tudo isso foi no VR, né? Então, com isso, acaba ficando melhor o acompanhamento de vocês, tá? Então, é só mudar o filtro aqui e vai mudar também é que o mês de novembro aqui, no caso, ele não tem realizado ainda, tá? Ele só tem o planejamento aqui realizado, vou fechar tudo para a semana que vem, tá? Então, mudando o mês, mudando a categoria, vocês conseguem acompanhar melhor. Então, por exemplo, cartão de crédito, né? Cartão de crédito, vocês colocando aqui, vão sair todas as categorias que vocês gastaram no cartão de crédito, já de uma forma consolidada. Então acaba ficando muito melhor. VR também, VA também, né, que são meios de pagamento, mas eles vão aparecer aqui todas as categorias que vocês utilizaram, tá? Então essa aqui é uma terceira atualização aqui para passar para vocês. E aí tem mais algumas planilhinhas novas aqui. Então aqui a gente entra, espero que vocês estejam preenchendo isso, porque aqui foi mais um exemplo da fidelidade da barbearia.
Então, utilizem isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Isso aqui dá uma sensação muito boa da gente estar no caminho certo aí. E aqui, então, como passado agora na apresentação, vou tomar uma aguinha aqui. Desculpa. Aqui a gente já começa a falar da construção, efetivamente, dos nossos investimentos, né? Então, como eu mencionei lá para vocês, eu não vou falar aqui de... Peraí, deixa eu só ajustar aqui o zoom. Vai ficar melhor para vocês. Beleza. Eu não vou falar aqui da parte de reserva de oportunidade ou da própria reserva de apostas que eu mencionei para vocês, mas o principal, né? O principal para a gente construir aqui os nossos investimentos, que é a reserva de emergência, tá? Então, como eu tinha mencionado para vocês, os parâmetros principais aqui para vocês responderem as perguntas, né? Estão construindo a base de meus investimentos. Agora que você já sabe tudo sobre como gasta seu dinheiro, já aprendeu a economizar e controla bem seus gastos, está na hora de começar a investir, né? O primeiro passo para isso é definir sua reserva de emergência e começar a construí-la. Lembrando novamente o conceito: reserva de emergência é garantia financeira e de tranquilidade para imprevistos de todos os tipos. Tá? Lembrete, isso é importante também, pessoal. Acabei não colocando lá na apresentação, mas é importantíssimo. Sempre que a reserva de emergência for consumida, né, seja ela parcialmente ou na totalidade, ela tem que ser reposta o mais breve possível para que vocês continuem a trajetória de investimento de vocês. Tá? Sem a reserva de emergência, vocês podem passar sufoco. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Beleza, cheguei lá na minha reserva, construí minha reserva. Beleza, estou tranquilo, pau, vou investir. Estou investindo. Beleza, aí surgiu um imprevisto, sei lá, qualquer imprevisto. O carro quebrou, não tenho dinheiro, foi no final do mês, não sei o quê. Tem a minha reserva, né? Não preciso pegar dinheiro emprestado do banco, não preciso pegar cartão de crédito, pagar juros altíssimos, pega da minha reserva, consome ali um pouquinho, mês seguinte já começa a repor. Então faz uma pausa nos investimentos, porque teve um imprevisto ali, né? Esse eu nem considero tanto um imprevisto assim, porque acho que dá para fazer. Mas a vida é de cada um, né? Cada um sabe o quanto aperta. Então teve imprevisto, consumiu ali uma partezinha da reserva. Beleza, pega os próximos meses ali, usa a reserva, pega os próximos meses e reconstitui ela. Para um pouquinho de investir, para um pouquinho, sai um pouquinho da estratégia, volta, deixa. Porque se a estratégia estiver bem construída, com o tempo vocês vão ver os próprios investimentos dando fruto, né? Então para um pouquinho com a estratégia, deixa ali os dividendos acontecendo sozinho, reconstitui a reserva e depois retoma a estratégia, tá bom? Então beleza. Vamos lá, vou dar algum exemplo aqui, tá? Então vamos supor que a nossa pessoa ela tem aqui um custo de vida, né? Então quanto gasto efetivamente para sobreviver, né? Essa é a resposta, a pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos. Quanto que eu gasto efetivamente para sobreviver, né? O custo de vida. Então vou tirar todos os meus supérfluos e tudo mais, vamos supor lá aluguel, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos supor que eu tenho um custo de vida lá de R$ 2.500. Estou sozinho, né, no jogo. Vou para um outro exemplo, não tem nada a ver com o nosso casal lá. Então eu estou num 2.500, vou colocar R$3.000 aqui, tá? Meu custo de vida. Você solteiro, tranquilamente dá para chegar nesse custo de vida. Lógico que aqui a gente está abrindo mão de outras coisas, né? A gente está falando de custo de vida, o que a gente precisa para sobreviver. R$3.000 lá você solteiro, né? Então o tempo de paz que eu preciso. Isso aqui varia muito, tá, pessoal? Mas inclusive vocês podem construir em partes, tá? Isso. Mas isso varia muito. Então você pode falar assim. Tem gente que aqui, por exemplo, com 6 meses está beleza. 6 meses está tranquilo. 6 meses eu tenho de reserva. Se acontecer alguma coisa eu uso. Se eu sair do trabalho onde eu estou, em 6 meses eu me recoloco, não sei o quê. Tem pessoas
que tem um pouco mais de ansiedade e tudo mais. Então, por isso que eu coloquei o tempo de paz, né? Então, quantos meses extras eu quero ter de paz e garantia financeira, né? Então, por exemplo, tem gente que trabalha de uma forma autônoma, então não tem uma entrada garantida de dinheiro, né? Enfim, tem N motivos. Esse é o tempo que vocês precisam responder para vocês mesmos. Então eu quero ter 6 meses, eu quero ter 12 meses, eu quero ter 2 anos, por exemplo, 24 meses. Então vocês vão colocar aqui. Vamos supor 12 meses aqui, tá? Beleza. Qual que é o aporte inicial que eu tenho? Eu tenho, sei lá, R$ 500 guardados. Opa. R$ 500 guardados, tá? Então tá lá na poupança, por exemplo, tá rendendo lá R$ 500. 550, sei lá. Vou colocar um número 558, um número mais quebrado. Qual que é o meu aporte mensal, né? Então, quanto por mês eu posso me comprometer para criar a minha reserva de emergência, né? Aqui está um pouquinho cortado, que a gente deu uma enxugada aqui, pessoal, mas depois vai ficar bonitinho para vocês, tá? Então, quanto por mês eu posso me comprometer para criar minha reserva de emergência? Então, aqui vai um ponto importante, que é quanto que vocês conseguem fazer sobrar dentro do mês de vocês, normalmente. E não só que você pode se comprometer, mas que você deve se comprometer, né? Então, a partir do momento que você começa a buscar isso aqui, você começa a sua jornada de investidor, né? Então, você vai lutar para que cada vez mais sobre dinheiro para que você possa investir mais, tá? Então vamos supor que você se comprometa a R$ 100 todo mês, tá? Só para dar um exemplo aqui. E qual que é a rentabilidade média, né? Taxa média esperada para sua reserva de emergência. Aqui para entrar ao ano, tá, pessoal? Mas tem uma outra planilha aqui de simulador que ali vocês podem escolher. Mas aqui nesse simulador entrar com a reserva, com a rentabilidade média ao ano, tá? Então, aqui vocês podem colocar uma rentabilidade esperada, a gente pode ser mais conservador, pegar uma Selic média histórica, pegar a Selic atual, enfim, sendo bem conservador aqui, por exemplo, 5%, tá? E aqui o simulador, né, da reserva de emergência, ele vai te dar aqui quanto que deveria ser a sua reserva de emergência, né, sua meta de investimento. Então, nesse caso aqui, para um custo de vida de R$ 3.000, 12 meses de tempo de paz, você deveria ter investido para sua reserva de emergência um valor de R$ 36.000, né? Com essa rentabilidade e esses parâmetros aqui, provavelmente você deve levar um tempo necessário, né, para cumprir a meta de investimento. Então, provavelmente você deve levar 18 anos para cumprir essa reserva de emergência, né? Aqui você teria desses 36 mil, 22 mil de valor depositado, né? Então o valor que efetivamente saiu do seu bolso, e total em juros, né? 13 mil desses 36 são juros compostos a meu favor, tá? E aí, pessoal, no próprio simulador eu vou mostrar para vocês, mas aqui já dá para ter uma ideia, tá? Então, tudo isso aqui é variável, né, pessoal? Então, vocês vão mexendo aqui e vocês vão tendo resultados diferentes. Então, por exemplo, eu quero ter 2 anos de paz, 24. Então, esse valor dobra, né, para 72, o tempo com certeza aumenta. Beleza. Não quero manter 12 meses. Mas eu consigo colocar R$ 200, por exemplo, ao invés de 100 por mês. Vou me comprometer, vou apertar uma coisinha aqui, outra ali. Beleza. Notem aqui, pessoal, de 18 anos, a gente, aumentando R$ 100 no aporte mensal, a gente já baixou 7 anos aqui. Foi para 11, tá? Eu consigo, então, 250. Beleza. 9 anos para compor a reserva. E assim por diante. Óbvio, outro parâmetro importantíssimo é a rentabilidade, né? Então, no decorrer do tempo, se eu aumento 1% aqui, eu já caio um ano aqui no meu tempo de investimento. Aumentei para 8. Então, assim, todos esses fatores, eles estão aqui porque eles são importantíssimos
para composição da reserva, né? Então, se você consegue aportar mais mensalmente, você vai ter um resultado melhor. Se você consegue rentabilidades maiores nos seus investimentos, você vai ter resultados melhores, né? Mais altos, mais rápidos e tudo mais, tá? Então, isso aqui é para a construção da reserva de emergência. E aqui a gente tem um simulador de investimentos, que ele tem basicamente a mesma ideia, porém aqui ele vai te dar outros parâmetros. Então aqui vamos pegar aquele mesmo exemplo, ao invés de tentar entender ali quanto tempo eu levo para construir a minha reserva de emergência, tá? Aqui eu vou lançar, então aqui a gente já está falando de investimentos, tá? Aqui não tem a ver com reserva. Então eu vou lá, meu aporte inicial, vou pegar o mesmo exemplo lá, eu tenho R$558 de aporte inicial. Meu aporte mensal eu consigo colocar lá R$100 por mês, uma rentabilidade média de 5% ao ano, e eu vou investir isso aqui, por exemplo, quanto que eu quero simular aqui? Eu quero investir isso em... aqui na rentabilidade média eu posso colocar um mês, tá, pessoal? Então aqui é só vocês definirem. Vamos deixar o ano a princípio. Período, né? Então, eu quero investir esse dinheiro por 10 anos, por exemplo, por 2 anos, né? Vou colocar aqui. Beleza, você vai ter aqui um investimento total de 3.100, você vai ter 2.958 que você tirou do seu bolso, R$173 de juros, né? Isso aqui, e aqui é muito legal de ver, o tempo e os juros eles vão trabalhando a nosso favor. Então, em 5 anos, notem aqui a diferença dos dois, né? Entre o valor investido e o valor dos juros, que é o que está nesse gráfico aqui, né? Então, aqui nesse gráfico, você tem a linha do valor investido, que é essa linha em cinza, e você tem a linha laranja aqui dos juros ganhos no período, né? Conforme a gente vai aumentando o tempo, o mesmo aporte, né? Vocês notem que a linha de juros ela começa a se aproximar da linha do valor investido, né? Então você começa a reduzir isso. E o que é? Essa é a magia dos juros compostos, tá? E aqui dá para vocês irem brincando. Então, por exemplo, 20 anos, 25 anos. Notem que as duas linhas já se encostaram lá no final. Então, 30 anos, por exemplo, nesse exemplo aqui, chega um momento que os juros eles ultrapassam o valor investido. Então, de tantos juros que vocês vão acumulando, e aí é sempre juros sobre juros, é o efeito dos juros compostos, ele vai se acumulando aqui, tá? Então, um trabalho bastante interessante, óbvio, né, pessoal? Todo mundo olha isso aqui e fala, putz, cara, mas isso aqui não é vida, não. Daqui 30 anos eu vou ter esse dinheiro. Tudo bem, primeiro pensamento errado, porque se daqui 30 anos não importa para você ter R$83.000 a mais no seu patrimônio, aí realmente não é o caminho. Mas, qual que é o ponto interessante aqui? Qual que é o ponto legal da gente fazer? Da gente exercitar aqui na nossa mente? Por exemplo, aqui eu não vou mexer, né? Eu não tenho o aporte inicial, é o aporte inicial, é o que eu tenho para hoje, beleza. Mas e se eu investir R$200 ao invés de 100? Beleza, estou dobrando, então eu estou mexendo nesse eixo aqui do gráfico, né? Então eu estava com 80 e pouco, foi para 165 mil no período, beleza, bacana. Então vamos diminuir aqui, não quero, investir 30 anos é muita coisa, nem se eu vou estar vivo aqui, beleza, 10 anos, então vai mexendo aqui, pessoal. Então R$300 por mês eu consigo, já estou alavancando aqui. Beleza, então, mas o que eu preciso para aumentar? Preciso aumentar minha rentabilidade, então 6%, notem que a curva de baixo ela começa a se aproximar, né? Então 6% ao ano, 7% ao ano, e assim por diante, 10% ao ano. Então você vai aumentando o efeito dos juros compostos, você vai, quanto maior a sua rentabilidade ao ano, né? Então se você vai trabalhando sempre no sentido de aumentar a sua rentabilidade, de ter resultados melhores
vai se capacitando, vai melhorando para que você consiga ir aumentando o seu aporte mensal. Então, muita gente, pessoal, fica... como é que eu vou colocar aqui? Muita gente fica preocupada em arrumar desculpa. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. Ah, mas vai levar muito tempo. Ah, mas essa rentabilidade. Então, assim, são desculpas. Então, essa rentabilidade, ela existe, tá? Ela tá aí, ela existe. Isso é completamente factível na Bolsa de Valores, tá? O aporte inicial é o que vocês têm aí, não tem como mexer. O aporte mensal, mas eu não consigo. Tá, você não consegue agora, né? Você não consegue agora. Mas o que você está fazendo para mudar a sua vida? Você está se capacitando? Você está buscando condições melhores? Você está buscando um emprego melhor? Você está buscando um salário melhor? Você está buscando uma renda extra, alguma coisa assim? Tudo depende de vocês. Então, por exemplo, vão fazendo a simulação aqui, o quanto que cada R$ 50, por exemplo, pode mudar o ponteiro das coisas. Então, por exemplo, se vocês pegam essa rentabilidade nesse período aqui, se ao invés de R$ 350 por mês, vocês conseguem juntar R$ 1.000 por mês, olha a diferença. Entendeu? Então, tudo isso, aí pega R$ 1.000, aí ao invés de 10 anos, coloca 15 e vai indo. Por exemplo, naquele aporte mensal anterior, a linha só cruzou com 25 anos, né? Aqui a linha já cruzou com 13 anos, mais ou menos, né? Então, pessoal, vão entendendo quais são as variáveis que vocês têm que mexer, quais são qual que é a importância de cada variável nas decisões que vocês vão tomar para a vida de vocês e vão atrás, né? Vão atrás. Ah, Capuz, mas é fácil falar e tudo mais, né? Pô, você ganhava bem e tal. Tudo bem, mas eu não comecei ganhando bem. Eu fui me capacitando para isso, né? Eu comecei como estagiário ganhando R$ 500 por mês, tá? Então, a gente se capacita, a gente para de dar desculpa, a gente toma as rédeas da nossa vida e a gente vai seguindo. Então, aqui tem uma ferramenta para auxiliar essa tomada de decisão de vocês. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida? Algo que vocês queiram comentar aí? Que não, né? Nenhuma dúvida, mas eu achei bacana pra caramba esses simuladores aí que você colocou. Dá pra gente brincar e ver realmente aí até onde a gente consegue chegar, né? É isso, cara. É muito importante isso, já, porque aqui a gente começa a assumir o controle da nossa vida, né? A gente começa a desenhar aqui o que a gente quer para nós mesmos, começa a entender os números. A princípio, os números eles não são animadores, mas você nota que com o tempo, o efeito do tempo, do aporte, dos juros, faz toda a diferença, né? E o ponto é esse: quanto mais você vai ganhando em juros, em renda passiva e tudo mais, essa bola de neve com o tempo vai sendo acelerada, né? Você vai ganhando mais dinheiro de um lado, você não tem só a valorização, você vai ganhando dinheiro, esses aportes vão entrando, você tem mais dinheiro para aportar, mais dinheiro para comprar e mais dinheiro para fazer a estratégia evoluir, né? Muito bom também. Queria dizer que às vezes parece, né? Você olha assim o gráfico, putz, 20 anos, véio, parece que é uma eternidade, né? Mas, tipo, eu comecei a investir, já se passaram 4 anos já. Tipo, então, assim, o tempo passa Coisa de boa. qualquer jeito. E 4 anos é mais ou menos aquela época que você começa a se questionar, né? Você fala, putz, será que vai, né? Será que... Na verdade, acho que com uns 3 anos você já começa a se questionar, né? E aí você, cara, é muito mais fácil desistir. É por isso que pouca gente enriquece, cara. Porque é muito mais fácil você desistir no meio do caminho do que você persistir no método, né? É justamente esse ponto. O tempo ele faz toda a diferença. E tem um detalhezinho, né, pessoal? Eu já ouvi isso em outros lugares e eu levo muito pra mim isso. Como você mencionou, né? 15 anos, tá aí. Pô, mas 15 anos vão passar, se Deus quiser, né? Se a gente estiver aqui ainda, mas 15 anos vão passar de um jeito ou de outro. Então você pode chegar daqui 15 anos pobre,
pobre, assim, tipo, sem nenhum patrimônio, ou você pode chegar daqui 15 anos com 400 mil reais nos seus investimentos, né? Então, a escolha é sua, né? Como que você vai construir esse seu futuro. Sem contar que nesse simulador tá indo numa linha reta, né? Mas no investimento ali numa ação, você tem os dividendos, tem os juros que vai caindo em cima, então com certeza esse período acaba diminuindo, né? É, Ou é, o exa- lucro começa a aumentar. é exatamente isso. É que aqui, ó, aqui ele vai. É esse ponteiro aqui que mexeria, né? O aporte mensal. Então, por exemplo, é o que você falou. Então, você começa lá com 100 reais por mês, aí você vai tendo aumento, você vai recebendo a própria renda passiva. Pô, daqui a um tempo você tá investindo lá 120 por mês, depois 150, e tudo isso vai aumentando o ponteiro, né? Então, ele vai aumentando a sua brincadeira ali. Então, os seus resultados eles vão sendo alavancados e a bola de neve vai sendo construída, né? Então, daqui a pouco está 250, 350, 500, 1.500, e aí pronto. Aí você chega nos seus patamares. Então, quanto que eu preciso para chegar em 1 milhão? Depende do tempo, depende do quanto você está disposto. Então, vamos lá. Quanto que eu preciso para chegar em 1 milhão com 10 anos aqui? Tá aqui. Preciso aportar. Vamos supor que eu saí do zero aqui, eu tenho 0 reais de aporte inicial e eu tenho um aporte mensal de, sei lá, 2.500, não, 3.500 a 10% ao ano. Se eu reduzir aqui para 5, eu vou precisar aportar mais. Então a sua meta é você que monta aqui. Quanto você está disposto, quanto você tem. 7. Pronto. 6.500. Beleza. Então, mais ou menos essa brincadeira aqui. E aí você vai olhar a sua meta, você vai olhar o que você tem disponível ou o que você precisa correr atrás e você corre atrás. Excelente. Mais algum ponto, pessoal? Obrigado aí, Jean, pela participação. Obrigado, Luquinha, também. Maravilha, então. Que bom, fico feliz aí. Eu vou só fazer uns ajustes finais aí até amanhã, provavelmente, e eu já devo disponibilizar a nova versão da planilha para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fechado. Agradeço aí a participação de vocês, para o pessoal do YouTube aí também. Um forte abraço a todos e uma vida próspera a todos vocês. Obrigado. Boa Valeu, noite. um abraço.